Paz e graça, que o amor de Deus, o Pai, na pessoa de seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa estar com cada um de vós. Aqui estou mais uma vez, procurando expor a simplicidade da palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, e tudo aquilo que está escrito em sua palavra. Aquilo que nós recebemos de graça, nós não podemos guardar para nós. Temos que compartilhar o pão espiritual. Independente se as pessoas vão crer ou não, vão concordar ou não. Na verdade, cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Cada um de nós temos que tirarmos por nós mesmos a conclusão do que é a verdade. Ok? Mas vamos dar continuidade ao estudo de hoje, que é um assunto muito amplo, importante e fundamental para os nossos dias que nós estamos vivendo nesse mundo, né? O conceito de espírito, o conceito dessa palavra espírito. Quando essas mensagens chegou à minha pessoa, eu saí comprando Bíblias e mais Bíblias, várias versões de Bíblias protestantes, né, e também católicas, para entender qual é o conceito dessa palavra. E essa palavra varia de Bíblia para Bíblia. Tem Bíblias que é vento, já tem Bíblias que aparece fôlego, sopro, hálito, o conceito dessa palavra, né? E buscando, estudando, até aqui tenho visto isso. Em Gênesis 1, né, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. A maioria do mundo aqui religioso se amarra nesse texto e aqui fica, né? Não quer ir mais além para entender o que era o Espírito de Deus no princípio da criação. Em Gênesis 2,7 diz: façamos o homem, formou o Senhor Deus o homem, do pó da terra soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem tornou-se a ser uma alma vivente. Então, no princípio, Deus soprou o fôlego de vida, fôlego, e o homem tornou-se a ser uma alma vivente. Mas poderia ser espírito no lugar de fôlego? Sim. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem. E o que é o espírito no homem? A inspiração do Todo-Poderoso os faz sábio, o espírito. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me dará vida. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso que me dará vida. Né? A inspiração do Todo-Poderoso dará vida a Jó. Jó 34:13 e 12. Se fosse da vontade do Altíssimo, o que aconteceria nesse momento? Jó 34:13 e 14. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse no seu coração contra o homem, recolhesse para si o seu espírito, recolhesse para si o seu espírito, o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, morreria, e o homem voltaria ao pó. Esse mesmo espírito que dá vida ao homem, 32 de Jó 8,
32:8. Na verdade, há um espírito no homem. A inspiração do Todo-Poderoso o faz sábio, dá sabedoria. Esse mesmo espírito que também, 34:12 de Jó, 33:4 de Jó. O Espírito de Deus me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu a vida, que dá a vida a Jó. E esse mesmo Espírito que mantém todas as obras da criação. Salmo 104, 27 a 31. A manutenção das obras da criação, diz o salmista Davi. Todos esperam em ti, se lhe deres o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem, abre a tua mão, enche-se de bens. Esconde o teu rosto, ficam perturbados. Se lhe retiras a respiração, diz o salmista, se Deus retira a respiração da humanidade, de toda a criação, o que ocorre? Morrem e voltam ao próprio pó. E quando Deus dar a vida? Quando envias o teu espírito, são criados e assim renovas a face da terra. Então, como é que Deus renova a face da terra? Quando ele permite que a terra se renove, quando um animal dar à luz nas savanas africanas, e quando a mulher gera um filho, né? Continuamente a terra está se renovando. Eu faço a pergunta: quais os únicos seres em todo o universo que têm vida em si mesmo? Vida quer dizer o quê? Espírito. Qual é o testemunho do Verbo encarnado em João 5:26? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Os últimos seres que têm vida em si mesmo é o Pai e o Filho. Vida quer dizer espírito de vida. Não existe outro ser, né? Fora o Pai e o Filho, que tem vida em si mesmo, ou seja, todo o resto da criação depende deles para viver, né? Foi por meio do seu Filho que o Pai operou em toda a criação. Hebreus 1:3. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos antigos profetas, nesses últimos dias nos tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua substância, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo volta a dar ênfase aqui em Colossenses 1:15. O qual é a imagem do Deus invisível, quem? Cristo, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas em Cristo, todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele, o Verbo, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Aí, 1:19, aí ele diz, Paulo, e foi do agrado do Pai que toda plenitude da divindade habitasse apenas em um, fora o Pai que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, apenas no Filho habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o mesmo Verbo diz aqui, Apocalipse 3:14, é o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quer dizer princípio? Tem versões que diz o soberano da criação, que o Verbo estava no princípio com Deus em toda a criação. Foi por meio do mesmo Verbo que o Pai, por meio de que o Pai operou em toda a criação. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada que foi feito se fez. Então, tudo que foi criado em todo esse vasto universo tem a cooperação do Verbo, o Filho de Deus.
1:10 de João. Estava no mundo e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então nos enfatiza mais uma vez que o Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho. Nessa Almeida ACF, referência e concordância em mapas, Almeida Corrigida Fiel, em Efésios, Paulo dá esse testemunho. Efésios 3, 9. A demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Almeida Corrigida Fiel. Então, nos mostra o quê? Que o Pai operou por meio do seu Filho, por meio de um. Esse mesmo Filho é a expressão exata do Pai, como diz Hebreus 1, 1-3, e o próprio Filho dá esse testemunho em João 14, 7-9. Então, na verdade, se vós me conheceis a mim, diz o verbo, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco, não me entendes que eu, Filipe, no que eu estou no Pai, o Pai está em mim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Cristo diz aqui, se intitula sendo ele um ser pessoal e o Pai, e Filipe, não satisfeito com isso, pede para ver o Pai. Mas Cristo disse, há quanto tempo estou convosco, não creio que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Dando ênfase, né, e endossando que não existe outro ser pessoal além do Filho e também da própria pessoa do Pai. Em Filipenses 2, Paulo volta a dar ênfase a isso, que no fim todo joelho vai se dobrar diante de Cristo para a glória de um ser pessoal. E enfatiza ali que Cristo é o único ser que tinha a forma de Deus. Não existia dois seres que tinham a forma de Deus, não, apenas um. Filipenses 2, e por meio de Cristo, toda a glória vai para o Pai. Por meio de Cristo, toda a glória vai para o Pai. Filipenses 2, 5. Veja. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, né? Aniquilou-se, que se esvaziar, abrir mão do poder. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nota, esse ser tinha a forma de Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Mas por que ele tinha a forma de Deus? Colossenses 1,19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. João 5,26, o verbo diz, assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu o Filho ter vida em si mesmo. Então foi do agrado do Pai, foi uma herança que o Pai o deu, o concedeu, uma herança genética, né? Ou seja, Cristo herdou todos os traços, todos os poderes do Pai, quando ele nasceu de Deus. Esse é outro assunto, que eu já falei sobre isso, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Só ele se humilhar. Ou seja, vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus viu seu Filho aqui nascido de mulher. O que é que fez o Pai? Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente ele deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de um só, Jesus Cristo, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, no fim, todo o joelho vai se dobrar para glorificar diante de Cristo, para a glória e totalmente para um ser pessoal, Pai. Mas tanto, né, Cristo e o Pai são unidos em propósito, em amor, em misericórdia, em bondade, em poder. Tudo que Cristo recebeu de um, não de dois. Entre os concílios celestes não cabe outro ser pessoal além do Pai e além do Filho. Mateus 11, 25-27. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos, e revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi da tua vontade, diz o Verbo encarnado lá em Mateus 11, 25-27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai,
E ninguém só inclui apenas o filho e o pai. Ninguém conhece o filho no seu pai, ninguém conhece o pai no seu filho, ou a quem o filho quiser revelar. Esse mesmo Jesus Cristo, ele andou aqui dizendo que não existe um enviado maior do que aquele que o enviou. Ele andou aqui submisso a seu pai. João 13,16. Na verdade vos digo que não há um servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Ele diz também que recebeu toda a autoridade do Pai, enfatizando aquilo que ele falou em Mateus 11, 25 a 27, e em João 13, 13, ele diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que iria para Deus. Ele volta a enfatizar também em Mateus 23:8, que só existe um Messias e um Pai, um Rabi e um Pai que está no céu, que a ninguém na terra devemos chamar de mestre, que só existe um mestre. Mateus 23:8. Vós, porém, não quereis ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamai vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Nem vos chamais mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Ou seja, um só mestre, o Cristo, ou pastor, né? E um só Deus e Pai. Está em harmonia, né? Porque um assunto vai puxando o outro, né? Em Apocalipse 7, 9, e diante diz: depois dessas coisas olhei, eis que uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, que é o Filho de Deus, né? O nosso pastor, o nosso grande pastor, trajando vestes brancas com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz. A multidão agradecia a salvação em nome de quantas pessoas? Dizendo: a salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. Qual vai ser o papel do Cordeiro? E os remidos vão estar diante de que sombra? Apocalipse 7, 15 a 17. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Note, um só pastor e Senhor e um só Deus, o Pai. Mas estes dois seres são os únicos seres em todo o universo que têm vida em si mesmo. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Aí eu volto para o pensamento, né? O que é vida? Espírito. Espírito de vida, espírito vivificante. De onde procede o espírito? Porque o Salmo 104, voltando para o Salmo de Davi, 104, 29 e 30 diz: se esconde o seu rosto, ficam perturbados, se lhe tira a respiração, morrem e volta ao próprio pó. Envias o teu espírito, são criados, e assim renova a face da terra. De onde se origina o espírito? De onde procede o espírito? Tem versões como essa, Almeida, revista e corrigida, diz: pela palavra do Senhor, Salmo 33, verso 6, pela palavra do Senhor foram feitos céus, pela palavra do Senhor foram feitos céus, todo o seu exército deles, pelo Espírito da boca do Senhor, pelo seu Espírito da sua boca, ou seja, procedendo da divindade, né? No livro do Salmo de Davi, o salmista diz: Senhor, Salmo 8:1, Senhor, nosso quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Aí o verso 3 do Salmo 8. Quando vejo teus céus, obras das teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem para que
tu lembres deles, e o Filho do Homem, para que tu visite. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e honra o coroaste. Então Deus criou todas as coisas, entregou nas mãos de Adão. Ainda no livro do Salmo, do livro do profeta Isaías, 45, 18. Assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra, que formou a terra e fez e a fez. Ele a estabeleceu, não criou vazia, mas formou para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Se referindo a um, o título de Criador vai para um, mas esse grande Criador operou o mundo por meio de quem? Por meio de quantos seres? De 2 ou de 1? Provérbio 30, verso 4. Aí eu volto para Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu, de lá desceu. Quem pegou o vento sobre seus punhos? É a pergunta que o sábio faz. Quem amarrou as águas sobre a sua roupa? Quem estabeleceu todos os termos da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Dizei se é que tu sabes. O nome dele é Jeová. O nome do seu filho é Jesus. O Pai operou por meio de por meio do seu filho, como está em harmonia com João 1 a 3, como está em harmonia com Colossenses 1:15 a 17, que ali o Pai cria todas as coisas por meio do seu filho, como está em harmonia com Hebreus 1 a 3, e como está em harmonia com Efésios 3:9, nessa versão Almeida Revista e Corrigida, que o Pai cria todas as coisas por meio do seu Filho. Mas tanto o Pai como o Filho tem o quê? Vida em si mesmo. João 5:26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, deu ao Filho ter vida em si mesmo. Tanto o Pai e o Filho são um em poder, em plenitude, em harmonia. João 10, 23 a 30. Os judeus interrogam o Senhor: se tu és o Messias, nos revela abertamente. Aí o Senhor diz: já vos disse, mas vós não quereis crer. As obras que eu faço, não faço de mim mesmo. As obras que eu faço em nome do meu Pai, dá testemunho de mim. Mas vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, dou a vida eterna, elas nunca hão de perecer. Ninguém pode arrebatar as ovelhas das minhas mãos. O meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos. Ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Cristo diz que embora Cristo seja uma pessoa, tenha a sua personalidade, aqui está Cristo, e o Pai seja outra pessoa e tenha a sua personalidade, o Pai. Mas tanto o Pai como o Filho são unidos num só propósito: amor, misericórdia, bondade, e poder, e unidos em espírito vivificante. O Espírito que está em Cristo é o mesmo Espírito que se encontra no Pai. Por isso o salmista diz no Salmo 104, versículo 29 e 30: se esconde o teu rosto, ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Se envias o teu Espírito, são criados, e assim renova a face da terra. Mas de onde procede o Espírito do Senhor? Salmo 33, verso 6. Almeida Revista e Corrigida, essa que estou na mão. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo Espírito da sua boca. Mas se eu pegar a versão King James 1600 King James atualizada, diz: pela palavra de Javé, 33:6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Aqui traduz sopro em vez de espírito. Mas se eu pegar a Bíblia King James 1611, que é outra King James, né, de Tiago, o que é que diz o mesmo Salmo? O Salmo 33, aqui, nessa versão, não traduz nem espírito, nem sopro.
traduz outra palavra, mas tem o mesmo significado. A palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, os céus foram feitos, todo o exército dele, pelo fôlego da sua boca. Aqui, essa aqui não traduz nem fôlego, aliás, traduz fôlego, nem espírito, não é, nem é a palavra espírito, nem a palavra sopro, mas é fôlego. Aqui é fôlego. Aqui é sopro e aqui é espírito. Interessante que, se eu for para outra tradução, lá em Gênesis 1, nessa aqui, Almeida Revista e Corrigida, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se eu pegar a Bíblia pastoral, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos vazio, e o vento de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se eu pegar a Bíblia do Pelegrino, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era um caos uniforme, e o alento, lembra A, né? O alento de Deus se movia sobre a superfície das águas. Se eu ir para a Bíblia de Jerusalém, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e o sopro de Deus se movia sobre a superfície das águas. Uma só palavra, ruach, espírito, fôlego, vento, sopro, respiração, mas o mesmo significado. Aqui em Jó 26 diz o quê? Jó 26. Jó 26, 10 e diante, aqui fala sobre exalta a criação. As colunas, Jó 26, 11 e diante, as colunas do céu se abalam, ficam atônitas perante a sua repreensão. Fende o mar mediante a expressão do seu poder. Com sua sabedoria despedaça Raabe, o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos, como um toque da sua mão fere a poderosa veloz serpente. Aqui diz com seu sopro, ou poderia ser aqui na versão King James atualizada, ou com seu espírito, os céus ficaram límpidos, com o toque da sua mão fere a poderosa veloz serpente. Mas aqui diz, com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Mas se eu for para a versão Almeida Corrigida, o mesmo verso de Jó diz, né? Diz assim: com a sua força fende o mar, com seu entendimento abate a sua soberba, pelo seu espírito arnou os céus, sua mão, os seus dedos, né? Comparar com Salmo 8 e com Salmo 19. Pelo seu espírito arnou os céus, e sua mão formou a serpente eroscadiça. Aqui já não traduz fôlego, né? Sopro, traduz espírito, mas é o mesmo significado, né? Variando de versão para versão, né? Logo, o Espírito do Senhor se encontra aonde? No Senhor Jesus Cristo. Também se encontra também no Senhor Pai, né? Porque o Pai e o Filho compartilham o mesmo Espírito. Essa mesma palavra se aplica à mente. A mente de Deus, também a mente de Cristo. Qual é o testemunho do profeta Isaías, em Isaías 40, a respeito da criação? Isaías 45, 18 diz: pois assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez. Ele estabeleceu, não criou vazia, mas formou para que fosse habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. O Criador dos céus e aqui da terra. Mas esse Senhor, o único Deus, criou todas as coisas por meio de quem? Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu de lá desceu, quem pegou o vento sobre seus punhos, quem amarrou as águas sobre a sua roupa,
quem estabeleceu todos os termos da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Dizei-me se é que tu sabes. Esse único Senhor, Deus vivo, criou todo o universo por meio de um ser pessoal. Mas aqui no livro do profeta Isaías 40, 12 e 13, o profeta tem um entendimento da criação e enfatiza aqui o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor aparece o que aqui? Como? De que forma? Sendo algo diferente do Senhor, um terceiro ser, colaborando em toda a criação, mais a ação e a vontade do Criador junto com seu Filho. Isaías 40, 12 e 13. Quem mediu os céus com seu punho, as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos. Recolheu em uma medida o pó da terra, pesou os montes e os outeiros em uma balança. Quem? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem e que conselho ensinou? Quem guiou o Espírito do Senhor? Isaías está falando aqui a respeito da criação. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselho ensinou? Mas de onde flui esse Espírito? De onde procede esse Espírito? Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo Espírito da sua boca. Jó 26, 13. Pelo seu Espírito arnou os céus, e a sua mão formou a serpente eroscadiça. Esse mesmo Espírito do Senhor procede de dentro do Senhor. Se o Espírito procede do Senhor, quem é qual é o entendimento de Isaías? Se o Espírito procede do Senhor, como diz o Salmo Davi, o salmista Davi, 33,6 e Jó 26. Aí o Davi diz aqui, Isaías, agora em 40:13, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho ensinou? Qual é o entendimento do profeta a respeito do Espírito? Seria o Espírito algo diferente do Senhor? Ou a ação do Senhor, a vontade do Senhor se concretizando em tudo aquilo que ele falava? O que ele falou? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo Espírito da sua boca. O Verbo encarnado diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Em Paulo, em Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário aquele que crê. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo e a palavra de Deus foram pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se vê. Ainda por essa mesma palavra que procede da boca do Senhor, ele criou o mundo, todas as coisas, e ainda por essa mesma palavra, esse céu e esse mundo é mantido pela mesma palavra para o último dia final, como diz 2 Pedro 3. Diz assim, 2 Pedro 3, 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, e foi tirada das águas, e no meio das águas subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Então, ainda esse mesmo mundo está sendo guardado pela palavra de Deus para a destruição, e foi por essa mesma palavra que o Pai criou todas as coisas por meio do seu Filho, né? Mas o título de Criador vai para o Pai, embora Cristo sendo o meio pelo qual o Pai operou em tudo. Salmo 33, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o seu exército dele, pelo Espírito da sua boca.
Provérbio 30, verso 4. Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu de lá desceu, quem pegou o vento sob seus punhos, quem amarrou as águas sob a sua roupa, quem estabeleceu todos os termos da terra, qual o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Dizei, se é que tu sabes. O nome dele é Javé. O nome do seu filho? Jesus. Hebreus 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado em muitas maneiras aos nossos pais, pelos antigos profetas, nesses últimos dias os tem falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por meio do qual também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressão exata da sua pessoa. Um só herdeiro. Esse herdeiro é a expressão exata do Pai, né? E é o único ser pelo qual o Pai operou em toda a criação. Mas o que seria o Espírito no entendimento de Isaías? 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho ensinou? Aquilo que Isaías chama de Espírito, Paulo chama de quê em Romanos? Em Romanos 11, 34. Aquilo que Isaías chama de Espírito, o Espírito do Senhor, né? De Cristo. Espírito de Jesus, Espírito de Cristo. Você encontra isso na palavra. O Espírito de Javé. O Espírito de Javé, o Espírito de Cristo. Seria o que de Cristo? Seria o que de Javé? Porque aquilo que Isaías chama de Espírito, em Isaías 40, 13, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselho ensinou? Lá em Romanos 11:34, Paulo chama o quê? As mesmas palavras com um significado diferente. Romanos 11:34. Romanos 11:34 e 33. Ó a profundidade das riquezas, também da sabedoria, como da ciência, que de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, tem versões que diz mente, aqui diz intento, mas quer dizer mente, ou pensamentos, né? Quem entendeu os pensamentos do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro? Mas aquilo que Paulo chama de mente, Isaías chama de Espírito em Isaías 40, 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselho o ensinou? Ora, se aquilo que Isaías traduz Espírito, Paulo chama de mente, seria a mente de Cristo algo diferente de Cristo? Seria a mente do Pai algo diferente do Pai? Mas aquilo que Paulo traduz mente, Isaías traduz Espírito. Quem guiou o Espírito do Senhor, que conselho ensinou? Se o Espírito é a mente de Cristo e do Pai, como é que a mente de Cristo e a mente do Pai pode ser algo diferente deles? E Paulo volta a dar ênfase a isso em 1 Coríntios, onde Paulo compara o homem a Deus. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, Paulo diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra. O Espírito penetra todas as profundezas de Deus. O Espírito penetra todas as profundezas de Deus. Mas o que é o Espírito? Penetra todas as profundezas de Deus. Deixa eu ver essa versão aqui, essa versão King James atualizada. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até as profundezas de Deus. Mas onde está o Espírito de Deus, que tudo investiga, até as profundezas de Deus? Né? Aqui em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, o Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas isso está entrando em contradição com aquilo que Cristo disse lá em Mateus 11, 25 a 27. Que lá em Mateus 11, 25 a 27, Cristo diz:
Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, aos instruídos, e revelasse aos pequeninos e humildes. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho no seu Pai. Ninguém conhece o Pai no seu Filho, a quem o Filho quiser revelar. Aqui Cristo inclui ninguém, nem um ser pessoal, além do Pai e o Filho se conhecem intimamente. Ele torna a dar ênfase a isso em João 10,14. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Ele torna a dar ênfase a isso, a essa intimidade entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, lá em João 16,1. Ele alerta os seus discípulos. Meus discípulos, não vos escandalizeis. Está chegando a hora que vão vos expulsar das sinagogas. Vão fazer isso e tributar um culto a Deus. Isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Será que Paulo está entrando em contradição aqui? Quando fala do Espírito? Não, no entendimento de Paulo, o Espírito do Senhor era o próprio Senhor. Só o Senhor Jesus se conhece a si mesmo. Só o Pai que se conhece a si mesmo. Quem conhece os pensamentos de Cristo? Senão o Espírito de Cristo que nele está. Quem conhece o pensamento de Javé, o Pai, senão o Espírito de Javé que nele está? Quem conhece os pensamentos do homem, de Paulo Roberto, a não ser Paulo Roberto, o Espírito que está em Paulo? Mas quando o homem se converte à palavra e Cristo envia o seu Espírito, o que é que esse Espírito faz na mente do homem? O homem passa a ter a mente de quem? Aí Paulo explica isso. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas quando nós recebemos esse Espírito, nós recebemos o quê? Aí Paulo diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando o homem recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o homem passa a ter a mente de quem? Aí Paulo diz, 1 Coríntios 2,16. Pois nós não sabemos, diz assim, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas o que é a mente de Cristo? O Espírito que ele nos envia. Mas o Espírito que ele nos envia é algo diferente dele? É outra pessoa? É outra personalidade? Não. O que é que Paulo diz lá em Gálatas 2,20? Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que é que Paulo diz lá em Gálatas 3,27? Todos vós que fossem batizados em Cristo, já vos revestíveis de Cristo. Qual é a condição que o homem tem? Qual é a condição? Que condição o homem passa a ser filho de Deus? Gálatas 4,6. Porque vós sois filho de Deus, e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então o Espírito de Cristo, o mistério que estava oculto no passado, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Logo, a presença desse Espírito que o Senhor nos envia, nos proporciona comunhão com quantas pessoas? Com 3 ou com 2? João 14, 23. O Senhor diz, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, diz o Verbo encarnado. Viremos para ele e faremos nele morada. Paulo só pregava um só Deus e um só Senhor. 1 Coríntios 8,6. Todavia para nós há um só Deus o Pai, de quem tudo procede, para quem nós vivemos e existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por meio dele. 2 Coríntios 4,5, Paulo volta a dar ênfase a isso. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor,
Esse Senhor subiu, se revestiu de toda a plenitude da divindade. Plenitude da divindade esta que ele compartilhava apenas com seu Pai. João 17,5. Pai, glorifica teu Filho com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Paulo só pregava um só Deus e um só Senhor, quem é o Espírito em Paulo? Paulo entendia que o Espírito era a presença de quem? De outro ser pessoal, de outra personalidade, de outra pessoa, ou do próprio Cristo, não mais em carne, mas uma forma visível. 2 Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória crescente na mesma imagem que veio do Senhor, que é o Espírito. O mesmo Espírito que é soprado por Jesus Cristo lá em João 20:21. Ele diz, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e distribuí o seu Espírito. Recebei o Espírito Santo. 1 João 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, diz João. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, na pessoa de seu amado Filho, possa estar com cada um de vós. Examinai vós mesmo que é a palavra, que é a verdade. Cada um de nós dará conta individualmente diante de Deus. Deus abençoe a cada um de vós.